Essa história começa há cerca de 500 anos atrás, quando o mundo ainda não tinha separação entre humanos e elfos. Os elfos tinham uma gigantesca quantidade de mana, e eles não costumavam se dar muito bem com os humanos. Os elfos geralmente viviam de forma mais simples, enquanto os humanos tinham várias formas complexas de se organizar. Um dia, Lich ajudou a salvar uma mulher humana, e isso fez com que ele conhecesse e se apaixonasse por ela. O irmão dela, que se chamava Lemiel, também tinha magia de luz, e ambos, tanto Lich quanto Lemiel, possuíam um grimório de 4 folhas, que são os grimórios que, segundo a lenda, traz com eles boa sorte. Tudo estava em paz até que um demônio decidiu criar um plano complexo para enganá-los. Acontece que Lich engravidou essa mulher humana, e eles decidiram se casar. A esperança de que elfos e humanos um dia pudessem viver juntos estava chegando, já que os elfos viviam afastados dos humanos. Então, durante uma cerimônia, os elfos que estavam todos reunidos no mesmo lugar foram atacados. Uma gigantesca magia surgiu no céu e ela eliminou, nesse dia, completamente a raça élfica. Essa magia era demoníaca, apesar de não ter vindo diretamente de um demônio. A causa dela foi um demônio. Ele enganou os humanos e assim fez com que eles atacassem os elfos e roubassem a sua mana. Eles foram pegos em uma armadilha, completamente desprevenidos, e foram atacados de uma forma covarde. Em poucos segundos, os elfos já estavam praticamente extintos. A esposa de Lich sobreviveu e foi levada às pressas por Secre, que é uma menina que serve a Lemiel. Ela é extremamente fiel e leal a ele. Ela levou então a mulher de Lich para um local seguro e curou suas feridas, selando elas com a sua magia. No meio daquele caos que estava acontecendo, Lich também estava vivo. E o demônio usou dessa oportunidade para tentar possuir o seu corpo, já que o demônio estava vagando sem um corpo próprio. E rapidamente Lich percebeu isso. Ele entendeu que aquele ataque não tinha vindo diretamente dos humanos, e até os perdoou. Mas ele não deixaria de forma alguma com que nenhum demônio tomasse o seu corpo. Ele preferia até mesmo sair completamente do controle e se tornar uma besta indomável. E foi exatamente isso que ele fez. Ele se transformou em um demônio gigante para impedir a sua possessão. Assim, o seu corpo foi tomado por uma besta descontrolada, que só sabia destruir tudo na sua frente. E o demônio perdeu sua oportunidade de vir ao mundo. Veja que mesmo o demônio do Lich tendo causado grande destruição e devastação na sua forma gigante, ele não é nem de longe tão poderoso quanto o demônio caso ele tivesse realmente encarnado no corpo do Lich. Muito mais destruição teria vindo à tona. E talvez o resultado pudesse ter sido diferente. O demônio revoltado, sem conseguir um corpo humano, lança um feitiço de reencarnação sobre os elfos. E as suas almas não conseguem descansar e ficam vagando por aí. Então Lemiel tem que eliminar o seu precioso amigo. Com uma gigantesca magia de luz, ele atravessa o corpo do enorme demônio, derrotando assim Lich. Seu corpo desmoronou muito rápido e se tornou apenas ossos. Lemiel decidiu ficar em cima da sua caveira, e Secre selou o demônio com a sua magia. Um selo que duraria aproximadamente 500 anos. Para proteger a integridade desse selo e a própria paz no mundo, Lemiel também se disponibilizou para ser selado em cima da caveira, se tornando assim uma estátua de pedra. Dessa forma, Secre usou sua magia na sua potência máxima para selar o primeiro rei mago, e isso custou para ela a sua própria transformação de forma humana. Ela ganhou um formato de pássaro, e ela ficaria assim pelos próximos 5 séculos. Desde então, a estátua do primeiro rei mago se mantém no topo da caveira. Se você está curtindo a história até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal ativando o sininho com todas as notificações. Então, Zegred, o demônio, havia liberado um feitiço de reencarnação, e isso trouxe a alma de alguns elfos de volta à vida. Um deles, que ressuscitou, foi Petri. Petri reencarnou no corpo de um jovem amaldiçoado. Esse jovem se chamava William, e ele tinha o rosto com umas marcas, muito semelhantes a queimaduras, e isso era uma maldição. Petri então decide se passar por Lich, já que ele era um elfo que admirava muito Lich, e agora ele possuía a sua aparência. Era ele também que dividia o corpo com William, e ele começou lentamente a trazer de volta os seus companheiros elfos para corpos humanos, com o objetivo de restituir seu clã e destruir um certo alguém. William tinha um grande carinho por esse espírito que habitava nele. Ele sabia da sua existência, mas não sabia exatamente o que acontecia quando ele estava no comando.
E os dois, assim, dividiam o mesmo corpo. Ele conseguia sentir o ódio, a raiva e o desejo de vingança, a amargura que era guardada dentro daquela alma, e também a sua gigantesca mana. Para trazer os elfos de volta, eles precisavam reunir todas as pedras mágicas, que estavam espalhadas por todo o reino. E elas estavam na posse de humanos, a maioria delas. O continente da vasta magia é dividido em 5 reinos distintos: o Reino de Clover, o Reino Spade, o Reino Heart e o Reino Diamond. Cada um deles tem os naipes do baralho e também há uma zona neutra. Essa zona neutra não é dominada por nenhum reino e ela possui uma forte concentração de mana. As pessoas são duramente afetadas por essa forte mana e fica até difícil conjurar as suas próprias magias, sendo que até as pessoas mais habilidosas podem ter problemas nessas regiões. Pelo menos os humanos. De todas as raças que já existiram nesse continente, a única que realmente cresceu e se desenvolveu foram os humanos. Anões, elfos e os outros são raças que estão praticamente extintas e são extremamente raras. E a esposa de Lich, que sobreviveu, foi viver na zona neutra, no extremo norte do Reino Heart. E lá, ela criou seu filho, teve netos e as próximas gerações se seguiram, que eram híbridos entre humanos e elfos. Eles viveram lá em segredo, sem que ninguém descobrisse, e os elfos ainda habitavam aquele continente. Pátri, que tinha um forte desejo de vingança, nunca nem imaginou que a mulher de Lich estava viva, muito menos um filho híbrido entre humano e elfo. Nunca passou pela sua imaginação, no meio dos seus planos de vingança, que aquele filho tinha nascido e que Lich teria toda uma descendência. É interessante explicar que os elfos não ressuscitaram imediatamente. Levou um certo tempo. Passaram-se muitos anos até que eles finalmente voltassem à vida. Isso porque William vive em uma era totalmente diferente da era do primeiro Rei Mago. E mesmo assim, ele recebeu a alma de Pátri. Nessa época, William era adolescente, mas a partir de agora, mais alguns anos se passaram. E o reino de Spade foi atacado pelos irmãos Zogrates. Eles serviam ao rei, mas eles sempre estiveram envolvidos em artes ocultas, envolvendo poderes demoníacos. Eles tomaram o poder da família real, que pertencia à casa Grindelwald. Acontece que há pouco tempo atrás tinha nascido o filho do rei e da rainha, que herdaria a casa Grindelwald. E eles deram para essa criança o nome de Yuno. Logicamente, por ser da realeza, ele nasceu com uma quantidade gigantesca de mana. Só que durante esse ataque, para proteger ele e a linhagem da casa, ele foi levado às pressas. Sem saber o que fazer e sem opções, o salvador de Yuno começou a fugir desesperadamente, até que ele saiu das fronteiras do reino de Spade e conseguiu chegar no reino de Clover. Lá, ele deixou Yuno na porta de um orfanato. Enquanto isso acontecia, tínhamos uma mulher com uma condição extremamente rara no reino de Clover. Ela poderia armazenar qualquer tipo de objeto que não tivesse mana, e qualquer coisa ao se aproximar dela teria a sua vida e a sua mana sugadas quase que instantaneamente. Por conta disso, ela vivia longe de tudo e de todos. Seu nome era Lishita, e ela era a mãe do Asta. Ela acabou deixando seu filho no mesmo orfanato que Yuno, no mesmo dia e no mesmo horário. Depois disso, Lishita encontrou um grimório de 5 folhas, que era o antigo Grimório de Lich, de quase 500 anos atrás. E enquanto isso, no reino dos demônios, um dos demônios estava sofrendo. Seu nome era Lieb, e ele era discriminado por não ter mana e ser fraco. O mundo dos humanos é organizado da mesma forma que o mundo dos demônios. Quem tem muita mana é venerado, já quem tem pouca mana é odiado e humilhado. O sonho de qualquer demônio é ir para o mundo dos humanos, mas algo divide eles do seu objetivo. É um enorme portal, e os demônios gostavam de fazer mal a Lieb. Afinal, ele tinha nascido com 0 mana, ele era completamente vazio. Ele era até mais fraco que um humano, e a diversão deles era fazê-lo sofrer, de diversas formas. O portão que separava o mundo dos humanos do mundo dos demônios era praticamente indestrutível, já que os demônios mais poderosos tinham tentado e não tinham conseguido nenhum mínimo arranhão. Então eles decidiram lançar o Lieb contra o portão, para ver o que aconteceria com ele. Ele sobrevivendo ou não, para eles seria apenas mais um dia de diversão. Eles se reuniram e lançaram violentamente Lieb contra aquele portal. Mas ele era tão único e tinha uma condição tão especial que ao invés de se chocar com o portão, ele o atravessou e foi parar no mundo humano.
Ao chegar lá, ele foi encontrado e perseguido por humanos que naturalmente odiavam e temiam demônios. É aquela nossa velha mania de não gostar de tudo aquilo que não conhecemos ou achamos muito diferente. Os humanos o perseguiram, o machucaram, e ele não entendia o que estava acontecendo com ele mesmo, já que ele não sabia nem como ele tinha ido parar no mundo dos humanos, nem muito menos como voltar para casa. Mas ele também não tinha intenção de voltar para casa, já que lá ele era maltratado, e agora, no mundo dos humanos, a esperança que ele tinha de ser bem tratado era zero. Sua recepção foi péssima, e ele já estava, sinceramente, ficando sem opções. Ele já estava a ponto de desistir, então ele desmaiou. Nesse desmaio, ele foi encontrado por Lishita. Ela percebeu que, apesar de estar vivo, ele não reagia ao poder dela de sugar toda a vitalidade humana. Então aquele poderia ser o companheiro dela após muito tempo. Então ela o levou para sua casa e cuidou dele. Ela se apresentou, deu comida para ele, tratou das suas feridas e tratou ele como um verdadeiro filho. Até chegando um determinado momento que ele realmente passou a confiar nela. Ele realmente começou a criar sentimentos como um filho por ela e passou a chamá-la de mãe. Quando os dois estavam bem próximos, algo aconteceu no submundo, pois o submundo é como uma árvore com densas raízes, e os demônios que vivem mais no fundo são mais poderosos. Lá no fundo existe um dos demônios que se chama Lucifero, e Lucifero percebeu que existia um demônio vagando pelo mundo humano sem ter feito contrato, coisa que deveria ser impossível em teoria. Então ele decidiu possuir o corpo daquele demônio, já que ele tem uma gigantesca quantidade de poder. Durante essa possessão, ele ameaçava eliminar a vida de Lieb e também fazer dele um poderoso recipiente para que ele pudesse andar livremente pelo mundo humano. Para impedir que tudo isso acontecesse, Lishita se lançou e começou a absorver a vitalidade e a mana de Lucifero. Quando ele notou que o seu poder estava desaparecendo, ele ficou extremamente irritado e atravessou aquela humana com a sua mão, fazendo assim ela ficar condenada. Antes disso, ela usou o seu poder de selar coisas que não tinham mana dentro de objetos para selar Lieb dentro do Grimório de 5 folhas. E isso fez com que ele ficasse armazenado lá dentro, e assim ele não poderia ser possuído pelo demônio. Lá ele poderia desenvolver o seu próprio corpo, o seu próprio poder sem a necessidade de mana, e quem sabe um dia enfrentar o Lucifero. Lá dentro ele acabou desenvolvendo a antimagia. Então, 15 anos se passaram, e o reino de Clover está mais do que nunca cercado por magia. Os seus habitantes possuem pelo menos algum tipo de magia, e esse reino é liderado pelo rei local e também pelo rei mago. E o rei mago possui o controle sobre os cavaleiros mágicos, que são organizados em 9 esquadrões. Os esquadrões servem para organizar os cavaleiros mágicos e para dividi-los em voz de comando, sendo que alguns esquadrões são mais úteis do que outros em determinadas situações, e assim eles podem ser convocados de acordo com cada especialidade. Os esquadrões são o Alvorecer Dourado, o Cervo Oceano, as Águias de Prata, Rosa Azul, Reis Leões Carmesim, Louva-a-Deus Verdes, Pavões Corais, Orcas Púrpuras e os Touros Negros, sendo que esse último é considerado o pior de todos os esquadrões. Como nós já sabemos, há 15 anos atrás, 2 bebês foram abandonados na porta de um orfanato, em um pequeno vilarejo. Os bebês tinham os seus nomes escritos nas suas roupas, Asta e Yuno, e eles são adotados e criados naquele orfanato. Quando os dois tinham 15 anos, Asta se esforçava muito, porque ele achava de certa forma injusto ser o único ser humano da face da Terra que não tinha nenhuma magia. Já o seu irmão Yuno tinha grandes capacidades e usava a sua magia já de diversas formas, mesmo sem o Grimório. Então, completados os 15 anos, chegou o dia deles irem para o evento anual, no qual todos os participantes vão ter a chance de serem escolhidos por Grimórios e assim conseguirem invocar magias mais poderosas. Os Grimórios são livros de magias que guardam ou potencializam as habilidades dos seus usuários. Aqui no canal eu fiz um vídeo falando um pouco mais sobre os Grimórios, eu vou deixar o link aqui no card. E acontece que nesse evento, Yuno recebe um Grimório com trevo de 4 folhas, considerado muito raro e que traz boa sorte. E Asta não recebe nenhum Grimório, ele não tem magia. É aí que Yuno é sequestrado e preso por um ladrão de Grimórios. Ele tem uma magia até bem interessante, já que ele pode travar a mana alheia, bloqueando assim os feitiços com as suas correntes. Quem entra em ação e o salva é Asta, recebendo o seu Grimório um pouco mais tarde que todos os outros e despertando a antimagia. O Asta recebeu um Grimório com um trevo de 5 folhas, e a partir desse momento ele deveria treinar,
cada vez mais, já que as espadas são pesadas e ele precisa de um bom treinamento para usá-las. Então 6 meses se passam. Asta e Yuno vão até um evento, algumas demonstrações da magia dos jovens aspirantes a cavaleiros. Os líderes de todos os esquadrões vão estar lá assistindo e vão escolher a dedo os seus próximos membros. Asta e Yuno tentam entrar para algum dos esquadrões de cavaleiros mágicos para protegerem o reino de Clover. O objetivo de ambos é ocuparem um dia o posto de Rei Mago. Para isso, eles vão ter que passar por 5 cargos. O primeiro como Cavaleiro Mágico Júnior, o segundo como Cavaleiro Mágico Intermediário, o terceiro como Cavaleiro Mágico Sênior, quarto, Grão Cavaleiro Mágico e, por último, o nível mais difícil de se alcançar, o Rei Mago. Asta e Yuno são aprovados no exame devido às suas habilidades. Yuno vai para o Alvorecer Dourado, enquanto Asta vai para os Touros Negros. Nessa época em diante, um pássaro começa a acompanhar Asta o tempo todo. E esse pássaro é Secre, que selou o demônio e o Rei Mago há 500 anos atrás. Ela mesma está selada na sua forma de pássaro, e ela passa a ser conhecida por todos como Nero. Agora, Asta faz parte dos Touros Negros, e os Touros Negros têm vários membros complicados, com personalidades, digamos assim, diferentes, e cada um tem seus próprios problemas. Entre eles temos a Noelle, que faz parte da família real, e mesmo tendo um grande potencial, ainda não tem autoconfiança para usar todo o seu poder. Os magos fazem vários trabalhos por todo o reino, e são solicitados e pagos em dinheiro para resolver problemas que pessoas normais não conseguiriam. Em tempos de paz, os trabalhos são mais simples. Asta faz várias missões como Touro Negro, assim como Yuno no seu esquadrão. Em uma de suas missões, Asta se encontra com Yuno, e isso aconteceu porque ambos os seus esquadrões foram chamados no mesmo lugar e na mesma hora. Uma masmorra onde eles tiveram que enfrentar inimigos do reino vizinho, o Reino Diamond. Nessa masmorra, Asta consegue uma nova espada, da qual ele pode reunir poder mágico e utilizar. Por exemplo, ele pode receber magia emprestado da Noelle, concentrá-la à sua espada e usá-la isso como forma de aumentar a potência do seu ataque contra um inimigo. Nessa batalha contra os magos de Diamond, Asta fica gravemente ferido, mas ele é curado por Mimosa. No final da batalha, além de vencerem, toda a masmorra desaba, e eles conseguem fugir em segurança. Depois de cumprida a missão, ela precisa ser relatada pessoalmente. Algum membro do esquadrão precisa ir lá e relatar face a face. Por mais que eles tenham um sistema de comunicação à distância, eles vivem em um mundo de magia, e o sistema de comunicação pode ser facilmente forjado. Então é necessário relatar como foi a missão pessoalmente. E para relatar essa missão em especial, Yami envia Asta e Noelle. Eles vão até a capital real para entregar os relatórios da última missão e lá eles se encontram novamente com Yuno e o seu esquadrão. Graças a essa viagem, eles conhecem pessoalmente o Rei Mago, o mago mais importante de todo o reino de Clover. O nome do atual Rei Mago é Julius Novachrono e ele tem uma complexa magia que manipula o tempo. Então, um verdadeiro caos começa por conta de um desentendimento entre os Cavaleiros Mágicos. E o Asta, após muita gritaria e anulação de magia, diz para todos os presentes que ele será o Rei Mago. Eles são todos interrompidos por uma notícia de que o reino está sendo invadido. É uma emergência. E os cavaleiros se posicionam e formam grupos de buscas para descobrir quem são os invasores e por que eles estão causando o caos. E eles rapidamente têm que enfrentar pessoas com magias estranhas, como invocação de zumbis e monstros. Todos esses magos já usam o símbolo do Sol da Meia-Noite e estão de alguma forma ligados com eles. Essa organização, o Olho do Sol da Meia-Noite, tem o objetivo de eliminar o reino de Clover e, no processo, coletar as pedras mágicas. Como eles têm muita influência, eles conseguem manipular vários magos mais fracos e fazer com que eles trabalhem para eles. Logo, vários reforços chegam e eles levam Asta como prisioneiro. Mas o Rei Mago Julius, que já estava um passo à frente, fez uma emboscada para eles e conseguiu salvar o Asta. Alguns dias se passam, e se você acha que o Asta não tem nenhuma magia, você está profundamente enganado. E eu vou provar elas para você aqui agora. A primeira magia do Asta é fazer com que todas as mulheres que se aproximem dele gostem dele ou até se apaixonem por ele. O cara é realmente um monstro. Será que isso realmente é uma magia ou são seus músculos? A segunda grande magia do Asta é fazer você, que está vendo esse resumo, se inscrever no canal e ativar o sininho com todas as notificações.
Afinal, essa é uma magia para ajudar a você a ficar sempre informado sobre as nerdices em primeira mão e receber os melhores conteúdos. E ative o sino de notificações, porque a gente tem um problema com o sino. A magia do Asta não vai até o sino de notificações. Então ativa aí e desculpem por isso. Agora falando sério, galera. O Asta participou de um encontro de 3 casais. E adivinha quem foi o único que se deu bem? É claro que foi ele. Ele ficou o tempo todo sem entender, já que ele demora um tempo para pegar o que está acontecendo. E assim ele perde várias oportunidades. Dessa forma, até o momento, a Asta ainda continua tendo olhos apenas para a irmã Lily. Afinal, é ela que ele vive pedindo em casamento, mesmo que isso seja uma coisa meio distorcida na cabeça dele. E a questão dos sentimentos do Asta ainda é um mistério. Uns dias depois desses acontecimentos, Asta e Noelle notam que crianças de um vilarejo estão desaparecendo misteriosamente. E aí, eles decidem investigar. E os responsáveis por esses desaparecimentos são 2 irmãos que estão realizando experimentos na tentativa de extrair a mana das crianças. Juntamente com Gauch, que tem a magia dos espelhos, eles conseguem derrotar os inimigos e salvar a irmã dele que também havia sido capturada. Quando eles acham que a batalha terminou, membros do Olho do Sol da Meia-Noite aparecem. E eles são pessoas extremamente habilidosas no uso da magia. Não bastasse isso, o próprio Lich, o líder do Olho do Sol da Meia-Noite, aparece. A gente sabe que é o Patri, mas todo mundo chama ele de Lich. Nisso, as crianças já estavam a salvo, e os outros inimigos já haviam sido derrotados. Patri tem um poder absurdo, sendo citado como alguém abençoado pela mana. A sua magia de luz é tão rápida que Asta não consegue reagir, e ele começa a se ferir com os ataques. Então Yami, o capitão dos Touros Negros, chega até o local e salva Asta. Por coincidência, Yami usa a magia da escuridão, e durante esse combate, Yami vai ensinando novos movimentos para Asta e como prever os ataques do adversário, como sentir a sua presença e onde ele está. Diferente da maioria dos mestres, Yami ensina durante o combate, no calor da batalha. Enquanto Asta arrisca sua vida, ele tenta entender e aprender a sentir o Ki do adversário. Para sentir o Ki, não é necessário ter mana nem dominar nenhuma magia. É uma habilidade fora de qualquer uso de mana. Aprender a ler o Ki é aprender a sentir a presença e localização de ataques, mesmo que esses venham de velocidades muito grandes ou até de um inimigo invisível. Logo, Asta aprende e começa a bloquear os ataques inimigos. Patri decide usar um ataque em larga escala. O tamanho do seu ataque é tão exagerado que nem mesmo Yami saberia o que fazer com tudo aquilo. Mas Gaucher entra na frente deles e usa a sua magia de espelho. Ela reflete o ataque do líder do Olho do Sol da Meia-Noite, fazendo ele receber em cheio todo o seu ataque de volta. Assim, fica momentaneamente parecendo que eles estavam com uma vantagem. E todos eles nessa altura já estavam cansados e feridos de alguma forma. Mas chega ainda mais reforço. Chegam 3 magos extremamente poderosos e com a quantidade de mana absurda. Eles são elfos, e eles podem até mesmo superar o Patri. Quando tudo parece perdido, os outros capitães dos outros esquadrões de cavaleiros mágicos chegam até o local para ajudar no combate. E é aí que uma grande batalha começa, entre o trio do Olho do Sol da Meia-Noite e os cavaleiros mágicos. No meio do confronto, a Asta acerta Patri em cheio, e isso faz com que o seu selo seja rompido, algo que deixou ele muito mais forte. Porém, o trio que veio ajudar como reforço refaz o selo e decide recuar, fugindo assim do combate. O objetivo deles ainda é reunir as pedras mágicas e libertar o poder de todos os elfos, trazendo a raça toda de volta à vida. Eles querem vingança contra os humanos, e não é aqui a hora nem o local correto de fazerem isso. Mais alguns dias se passam, e a organização dos Cavaleiros Mágicos está com problemas internos, já que eles desconfiam que existe um traidor entre eles, e que ele esteja trabalhando, fornecendo informações diretamente para o Olho do Sol da Meia-Noite. Asta, então, é chamado na presença do Rei Mago. A sua utilidade lá é usar suas espadas anti-magia para remover o poder que foi aplicado sobre a mente de algumas pessoas. E graças a Asta e a sua anti-magia, eles descobrem quem é o traidor, que é o capitão do esquadrão dos Orcas Púrpuras. E assim ele é desmascarado e capturado. O Rei Mago, então, agora que conseguiu exilar o traidor, explica para eles qual é o objetivo da organização do Olho do Sol da Meia-Noite, que é reunir as pedras mágicas. Essas pedras aumentam o poder de quem as possui, mas esse não é o objetivo final.
existe um Sephiroth onde essas pedras são encaixadas. E assim que a organização tiver reunido todas elas e encaixado no Sephiroth, a raça dos elfos será totalmente trazida de volta a esse mundo. O que os magos atuais sabem sobre os elfos é que eles viviam há muito tempo atrás e eram muito poderosos. Eram temidos pelo seu grande poder e pelo medo crescente foram caçados. Seu poder foi tomado e por fim eles foram eliminados. Essa é a versão que os magos atuais conhecem de toda a história, mas é claro que grande parte dela foi perdida. Então Asta parte para mais uma jornada, dessa vez para encontrar, defender e levar em segurança uma das pedras mágicas, da qual os membros do Olho do Sol da Meia-Noite não podem conseguir de forma alguma. Essa pedra está em um templo subaquático, então vários membros dos Touros Negros são enviados para lá. Noelle consegue desenvolver suas habilidades mágicas a ponto de ser capaz de levar todos eles em segurança por dentro da água até o templo. Acontece que no templo, eles precisam participar de uma espécie de torneio, onde eles vão lutar contra os magos do local. No meio dos combates, eles são interrompidos novamente pelos membros do Olho do Sol da Meia-Noite, que também estão interessados em levar a pedra mágica do local. Diferente dos Touros Negros, eles não estão interessados em perder tempo com os joguinhos. Então as batalhas começam de verdade. Os magos do templo se unem com os magos dos Touros Negros. E a batalha fica difícil. Os integrantes do Olho do Sol da Meia-Noite têm a vantagem no começo. Sendo muito fortes e possuindo enormes reservas de mana, eles têm a vantagem de não precisarem enfrentar o Capitão Yami, que acabou sendo aprisionado. Os Touros Negros mostram uma habilidade em combinar os seus ataques de forma ordenada e isso causa sérios danos ao inimigo, chegando a deixar eles encurralados. Asta, em um de seus ataques, acaba se machucando seriamente, mas ele continua lutando mesmo ferido. E Yami consegue então se libertar. Logo, eles derrotam o inimigo e conseguem recuperar a Pedra Mágica. Alguns dias após recuperarem os seus ferimentos, eles vão até o Rei Mago, entregar finalmente os resultados da sua missão. E chegando lá, eles recebem a notícia de que o Reino de Clover está novamente sendo atacado pelo Reino Diamond. O Reino de Clover possui 9 magos principais, que são os mais poderosos e lideram seus esquadrões. Já o Reino Diamond é dividido entre 8 magos mais poderosos, que são chamados de Generais Resplandecentes. E esse novo ataque está sendo liderado por 3 desses Generais Resplandecentes. Asta e Yuno novamente se encontram no campo de batalha, já que os dois faziam parte dos magos convocados para deter essa invasão. E nesse momento vemos que Yuno evoluiu drasticamente, e os magos de Clover, unindo as suas forças, conseguem vencer a invasão novamente do Reino Diamond. Alguns dias depois começou o drama de Asta, pois ele estava gravemente ferido por conta das suas últimas batalhas e não conseguia se recuperar. Então ele foi levado a um dos melhores médicos do reino, e após examiná-lo, o médico disse que Asta nunca mais poderia usar os seus braços novamente, pois o seu caso não tem recuperação. Todos os touros negros então se organizam e se dividem, e começam a procurar, em todos os lugares, algo que possa curar os braços de Asta. Noelle foi até a casa de Fanzel Kruger, que foi o mestre de Asta e ensinou ele como usar as espadas. Ela queria saber se existe algo que possa curar os braços dele. E lá ela fica sabendo que provavelmente a magia da Floresta das Bruxas pode ajudá-lo. Assim que eles ficam sabendo disso, eles decidem pegar o Asta e levá-lo até a floresta. Só que eles não esperavam que a Floresta das Bruxas tivesse bruxas. E elas não são nem um pouco receptivas. Para variar, o Olho do Sol da Meia-Noite chega até a Floresta das Bruxas. E agora as coisas começam a ficar sérias. Então, a Rainha das Bruxas, que tem uma magia inacreditavelmente absurda, cura os braços de Asta. E o Reino Diamond decide também atacar a floresta. Os touros negros se unem às bruxas contra o Olho do Sol da Meia-Noite. E o mestre de Asta vai até o ataque do Reino de Diamond, antes que eles cheguem para explicar tudo o que está acontecendo. Vendo que eles não recuariam mesmo com a explicação, eles começam um combate ali mesmo. Asta e os outros continuam enfrentando os inimigos, até que Asta sofre um sério dano, mas a Rainha das Bruxas ajuda ele a despertar um novo poder. Ele se encontra com uma sombra demoníaca dentro da sua mente, e ele se levanta. Sua aparência mudou um pouco. Agora ele tem uma asa, e partes do seu corpo estão cobertas por escuridão. Um brilho diferente está em seus olhos. Na sua nova forma, Asta derrota todos os seus inimigos, e eles são capturados pela Rainha das Bruxas.
Mas agora, a Rainha das Bruxas toma o controle do corpo de Asta e faz com que ele ataque os próprios touros negros. Então, sob essa pressão, Vanessa desperta a temida magia proibida de alterar o destino, chamada de Fio Vermelho do Destino. E assim ela consegue alterar o destino e salvar todos. Então a Rainha das Bruxas, já satisfeita, cura todos os touros negros com a sua magia e entrega para eles a sua própria pedra mágica. Alguns dias se passam e acontece um festival para premiar com estrelas os esquadrões mágicos mais qualificados. O esquadrão de Yuno fica em primeiro lugar, como já era esperado. Mas pela primeira vez na história, os touros negros ficaram em segundo lugar. Ele tinha um histórico de ser o esquadrão que sempre ficava em último, graças aos atos de Asta e dos demais. O Rei de Clover faz um anúncio, dizendo que o covil da organização Olho Sol da Meia-Noite foi localizado e que ele vai selecionar cavaleiros para participar de um novo esquadrão especial chamado de Cavaleiros Reais. Os Cavaleiros Reais vão atacar diretamente a organização criminosa, e muitos deles se animam com essa missão. Maria Leona decide reunir várias pessoas e fazer com que eles passem por um treinamento em um vulcão. Lá, Asta aprende a controlar um pouco melhor a sua forma demoníaca. E na sequência, eles vão participar da seleção de Cavaleiros Reais. A seleção consiste em reunir cavaleiros mágicos em times, de diferentes esquadrões. E cada time tem que quebrar o cristal do time adversário. É possível utilizar a magia contra os seus inimigos, mas deve ter cuidado para não passar dos limites. E várias batalhas acontecem entre os cavaleiros. Depois da competição, Asta, Noelle, Mimosa, Yuno e vários outros passam no teste e se tornam Cavaleiros Reais. Asta passou na segunda chamada, mas mesmo assim ele conseguiu. E quem vai comandar os Cavaleiros Reais é Maria Leona. E assim, finalmente é anunciado o local do esconderijo do Olho do Sol da Meia-Noite. Rapidamente eles vão até o local, se dividem em grupos e atacam o esconderijo. Enquanto isso, o Olho do Sol da Meia-Noite envia pessoas para atacarem os touros negros. A casa está apenas com Grey, Gordon e Gauch. Então eles começam uma batalha. E Henry se apresenta. Ele os ajuda a combater os membros do Olho do Sol da Meia-Noite que estão atacando. E se apresenta mostrando que ele é o primeiro membro dos touros negros. Graças à sua habilidade de roubar mana, ele nunca havia se apresentado devido ao seu corpo ser muito fraco. Mas mesmo com essa intensa batalha, os enviados do Olho do Sol da Meia-Noite conseguem roubar a pedra, uma pedra mágica que estava no interior da base dos touros negros. Após roubá-la, eles simplesmente recuam. Voltando para o covil do Olho do Sol da Meia-Noite, Mereoleona Leona se encontra com Raya, e ele tem uma poderosa magia de cópia. Raya tenta usar todas as magias que ele tem disponíveis e gasta altas quantidades de mana, mas a velocidade e força de Mereoleona são muito superiores a qualquer uma das suas técnicas, a ponto de Raya ficar totalmente encurralado e sem nenhuma opção. A mulher é completamente descomunal, a sua força está em níveis absurdos. Enquanto isso está acontecendo, lá na capital real, diante do Rei Mago aparece William, o comandante do Alvorecer Dourado. E ele se declara como o líder do Olho do Sol da Meia-Noite. Ele, na verdade, está possuído por Patri, que por sua vez está sendo manipulado por um demônio. E Patri habitava no mesmo corpo de William, como nós já sabemos. E então eles começam a lutar. Quando Patri vê o poder do Rei Mago, e que era muito maior do que ele esperava, ele decide lançar um ataque em larga escala contra todo o reino. Assim, ele cobre todo o local com espadas de luz, que certamente fariam um enorme estrago caso caíssem em cima do povo. Mas Julius usou sua magia de reversão de tempo e desfez todas as espadas de luz. Usar essa magia fez Julius gastar muito de suas reservas de mana, e ele, ao salvar o povo, ficou sem defesas. Nesse momento, Patri usou a oportunidade para apunhalá-lo e o atravessou com uma espada de luz. Yami chegou bem no momento que isso aconteceu. O elfo Patri, que ainda se autonomeava Lich, estava no corpo de William e agora estava segurando as últimas pedras mágicas que faltavam. Agora, o Olho do Sol da Meia-Noite tinha todas as pedras necessárias para cumprir os seus objetivos. Então eles se reúnem e usam as pedras mágicas no Sephiroth. Os elfos reencarnam no corpo dos Cavaleiros Mágicos e uma grande batalha entre elfos e humanos acontece. Yuno também é tomado, mas rapidamente ele retoma o controle do seu próprio corpo.
Então várias batalhas épicas acontecem contra os cavaleiros mágicos tomados pelos elfos. 10 elfos, que são nomeados como Apóstolos de Sephiroth, se reúnem na intenção de abrir o portal do submundo com a magia proibida. Os membros, conhecidos como Apóstolos de Sephiroth, são esses 10 que estão passando agora na sua tela. Graças a isso, surge um grande palácio chamado de Palácio das Sombras, e ele é invadido por Asta e os outros. Yuno também entra, e ele vai direto para o centro. Lá, os elfos são traídos por um de seus companheiros que na verdade era um demônio. Ele estava disfarçado entre os elfos. Então ele toma a pedra mágica que Yuno carregava no pescoço e usa para invocar o seu corpo real. E também revela que foi ele que causou o desastre que eliminou todos os elfos. Sendo assim, os elfos agora entram em uma contradição, porque tudo que eles acreditavam era que os humanos, antigamente, há 5 séculos atrás, tinham traído e eliminado eles. Agora veio uma nova verdade, uma nova informação que muda completamente o jogo. Não foram os humanos que tramaram contra eles, e sim um demônio que estava manipulando eles da forma que queria, apenas pelo seu próprio bem, para que ele pudesse se manifestar no mundo humano. Os elfos foram completamente enganados e manipulados esse tempo todo. Então, Patri cai em desespero e o seu grimório de 4 folhas se torna um grimório de 5 folhas. Um demônio geralmente não pode usar um grimório, a menos que ele tenha 5 folhas. E dessa forma ele fabricou esse grimório para poder usá-lo. Zegred, o demônio, tinha conseguido depois de 5 séculos retornar, sendo que esse é o mesmo demônio que Nero selou há 500 anos atrás. O demônio que tentou possuir Lich e que fez também o Rei Mago ser selado. No final das contas, tudo até agora é culpa dele. Ele tem um poder peculiar extremamente útil, que se chama a Magia da Alma da Palavra. E ele faz Patri cair em depravação e se tornar um elfo negro. Uma criatura que se move apenas pelo ódio e rancor. E ele começa a atacar todos pela sua frente. Asta o acerta com a sua espada de anti-magia e faz ele recobrar parte da sua consciência. Enquanto isso, Yami enfrenta o demônio, e ele está conjurando magias do seu grimório. Nero então chama Finral para irem até a caveira gigante do demônio antigo e removerem as pedras mágicas que os elfos haviam posicionado dentro do Sephiroth. Finral as remove e Nero diz para eles serem colocadas na estátua do primeiro rei mago que está no topo da caveira. Assim o selo dele é desfeito e ele volta à vida. Assim como o selo da Nero é desfeito e o pássaro volta finalmente à sua forma antiga, sua forma feminina de 500 anos atrás, mostrando a todos que ainda não sabiam que Nero na verdade era uma mulher, a Secre. Eles rapidamente se lançam dentro do Palácio das Sombras, sendo que o primeiro rei mago fez uma flecha de luz e voou rapidamente lá para dentro. Lá, Lemiel se reencontra com Lich e os dois se unem para combater o demônio. Esse demônio tem poderes descomunais e invoca com as suas palavras maldições capazes de consumir tudo que possui mana. Yuno e Asta vão evoluindo seus ataques enquanto tentam desesperadamente vencer o demônio. Então Yami lança um corte dimensional imbuído em trevas, que divide o demônio ao meio. Assim ele sofre um grande dano graças à magia de trevas. Asta, Yuno e Nero fazem um ataque combinado, onde Nero sela todas as feridas e cansaços de Asta, e Yuno impulsiona a Asta no ar, e ele vai em uma velocidade muito grande, impulsionada por Yuno, cortar novamente o demônio ao meio, dessa vez com anti-magia. Enquanto isso, Lemiel e Lich combinam sua magia de luz e protegem todos que estão no local, já que o demônio invocou várias criaturas pegajosas e asquerosas do mundo dos demônios que estão consumindo tudo. Lich e Lemiel protegeram tanto humanos quanto elfos. O demônio então é derrotado, e eles precisam rapidamente sair do local que está desmoronando. Quando eles saem e voltam para o reino de Clover, o reino de Clover ainda está sendo atacado por elfos rebeldes. Então Patri pede a Asta que o toque com a sua espada para que ele desapareça e que William volte. Dessa forma, William cria uma árvore, unindo a sua magia com a magia de Lich. Essa árvore de luz conecta todos os elfos. Então Asta envia um toque da sua anti-magia pela árvore, que chega a cada um dos elfos. Ele mandou uma dose de anti-magia para cada um deles. Nesse momento nós tivemos a combinação da magia de luz, a magia da árvore do mundo e a anti-magia. Dessa forma, os elfos receberam a informação de que Lich não desejava mais vingança. Na verdade, ele nunca desejou. Tudo foi obra de um demônio. E graças à anti-magia, eles deixam os corpos dos humanos.
e todos os humanos possuídos voltam ao normal. Então a forma do primeiro Rei Mago se desfaz no ar, e ele se despede de Nero. Na sequência, Julius revela que armazenou um pouco da sua magia de tempo e usou ela para se restaurar. Mas o preço disso foi voltar para sua aparência jovem, e o seu grimório agora possui uma única folha. Ele também teve uma premonição de que Asta poderia morrer ou o reino de Clover poderia ser destruído. Alguns dias de paz se passaram. Asta e os outros estavam se esforçando muito para reconstruir o reino. Então, Asta é preso e levado a julgamento. Durante o julgamento, eles deixam o Asta sem escolha e o cercam de argumentos, dizendo que ele fez um pacto e que causou todos aqueles males que destruíram todo o reino. Foi tudo culpa dele. Sem opções e sem saber se defender, Asta recebe mais uma surpresa, ao ver que eles capturaram a Mari. Levaram ela como prisioneira e ela está acorrentada na sua frente, a irmã do Gaucher. Vários magos reais apontam suas magias na direção da criança, e Asta então se solta, assumindo a sua forma demoníaca e salvando a menina. Fazendo muito barulho, os touros negros invadem o local e se posicionam rapidamente a favor do Asta. Então o Rei Mago envia um comunicado até o julgamento, dizendo que os touros negros e Asta são enviados na missão de investigar os demônios e os seus perigos reais para o reino. A primeira missão que eles realmente vão, de forma séria, é no reino Heart, onde eles encontram a rainha que está amaldiçoada por um demônio. Então ela pede que em 6 meses eles se unam a ela para atacar o reino Spade, pois lá tem um demônio chamado Megícula, que pode ser até mais poderoso que o outro demônio que eles enfrentaram. Quando eles voltam para o reino de Clover, Yami diz que eles têm que ficar mais fortes e superarem os seus próprios limites dentro desses 6 meses. Rapidamente os 6 meses se passam, e a rainha do reino Heart chama alguns cavaleiros mágicos para interceptarem a fortaleza móvel do reino Spade, que vem usando o seu povo como combustível de mana. A fortaleza se move imitando os movimentos de uma aranha, e no seu centro tem um tanque de humanos. A fortaleza absorve a mana deles e os usa como verdadeiro combustível. A plataforma que eles estão está passando por uma zona de forte magia, e Asta voou rapidamente até o local para derrotar todas as pessoas que estavam escravizando o povo. Durante esses 6 meses, Asta aprendeu a voar usando a antimagia, além de ter criado vários novos usos e habilidades para ela. Então, um homem do reino de Spade que estava fugindo desmaia na porta do orfanato onde Asta e Yuno cresceram, e a irmã Lily toma conta dele. Após ele acordar, a irmã Lily chama o Yuno, que rapidamente vai até o local. O homem o reconhece e conta que Yuno faz parte da casa Grimberial. O seu nome é Ralph e ele fazia parte da antiga Força de Defesa Mágica do Reino de Spade. Ele ajudou a salvar Yuno anos atrás. Enquanto eles conversam, Yuno recebe a mensagem de que o Alvorecer Dourado está sendo atacado e rapidamente volta até o local. Quando ele chega lá, vários dos seus companheiros estão no chão. Zenon, um poderoso inimigo do reino Spade, está lutando contra o capitão William, e ele o captura. Mas William deixa no local uma poderosa magia de cura, com a sua árvore do mundo. Zenon o leva e após algum tempo a magia de cura recupera todos que estavam feridos, incluindo Yuno, que estava severamente ferido. Porém, nesse dia, vários membros do Alvorecer Dourado não resistiram. Os que podiam ser curados foram curados, mas infelizmente a magia de William ainda não pode trazer ninguém de volta à vida. No outro dia, o reino de Spade ataca o QG dos Touros Negros. Asta e os outros os enfrentam, mas ele os derrota usando até 60% do seu poder total. Então Finhal traz Yami e eles começam a lutar. Enquanto isso, Noelle e Mimosa estão no reino Heart, e o reino Spade começa a atacar também o local onde elas estão. Sendo que, nesse momento, eles estão fazendo um ataque focado em Clover e um ataque às cegas em Heart. Vanica é outra inimiga com poderes demoníacos extremamente absurdos, e ela ataca diretamente a rainha de Heart, a Loropética. Mimosa e Noelle a ajudam no combate. Loropética é uma mulher extremamente doce. Ela é incapaz de fazer mal às pessoas. Não é exagerado dizer que ela tem uma quantidade de mana inacreditável, sendo que ela consegue conjurar magias do tamanho de um país inteiro, além de possuir ao lado dela o espírito da água. Nero voa na sua forma de pássaro e se transforma em humana, usando um selamento para prender Vanica. O selo de Nero não foi forte o suficiente e o demônio escapou. Megícula, o demônio que habita em Vanica, toma o controle do seu corpo.
E elas continuam lutando. Enquanto isso, Yami e Asta estão enfrentando Dante, que já está usando 80% da sua forma demoníaca. A luta fica intensa e em altas velocidades, enquanto Dante usa suas magias de carne e gravidade em sincronia para se regenerar, atacar e defender. Asta e Yami também conseguem manter a sua própria sincronia, até que Yami passa sua katana para Asta e assim ele concentra toda a sua anti-magia, apenas no corte da lâmina da katana, que atravessa Dante e o derrota. Quando eles finalmente acharam que tinham derrotado aquele inimigo extremamente poderoso e que poderiam finalmente descansar, eles abaixam a guarda, já que estavam todos exaustos e feridos, e eles haviam superado ali mesmo todos os seus limites. É aí que Zenon aparece diante de Yami e o atravessa com a sua magia de ossos, prendendo ele e o imobilizando totalmente. Asta, todo machucado, pede ajuda para Lieb, para continuar lutando, mas Lieb recusa ajudá-lo, dizendo que o seu corpo humano já estava muito gasto e Asta não resistiria a mais uma dose de poder. E Zenon leva Yami embora. Junto com ele também está William, o capitão do Alvorecer Dourado. No outro dia, Asta acorda desesperado, querendo salvar seu capitão, mas é parado por Nat, que se apresenta para ele como o vice-capitão dos Touros Negros. A personalidade dele é áspera, e ele realmente é o vice-capitão. Ele diz que vai ajudar Asta a controlar o seu próprio demônio. E os três inimigos do Reino Spade, conhecidos como a Tríade, têm uma única intenção, que é unir a magia de Yami com a magia de William, criando assim uma gigantesca árvore negra coberta com o poder das trevas. Essa árvore se chama Clifford e pode ligar o mundo humano ao mundo demoníaco. O Rei Mago chama todos os capitães de cada esquadrão para uma reunião emergencial. Nessa reunião, eles estão debatendo sobre todos os problemas que estão acontecendo ao mesmo tempo e os perigos que a ameaça demoníaca pode apresentar ao mundo. Nat e Asta invadem a reunião, e Nat compartilha todas as informações que ele havia coletado no Reino Spade, enquanto ele estava infiltrado trabalhando como um espião. Então eles decidem partir em 3 dias para atacar Spade. Enquanto isso, no Reino de Heart, Mimosa e Noelle foram salvos por Patri e seus aliados elfos que foram viver juntos com os outros elfos no extremo norte do Reino de Heart, na zona neutra de forte magia. Eles vivem lá tranquilamente com os elfos desde que a esposa de Lich foi salva por Secra. Os elfos, nesse meio tempo, se encontraram com os elfos híbridos, que são descendentes de Lich, e agora todos eles vivem em paz. Porém, a rainha Loropética foi levada para o reino de Spade. Patri e os outros elfos decidem ensinar a arte esotérica dos elfos para que eles se tornem ainda mais fortes com uma espécie de treinamento. Então Nat leva Asta até um templo subterrâneo, e lá ele invoca Lieb. Ele explica que Asta precisa lutar e derrotar Lieb, caso ele queira ficar mais forte e controlar o seu próprio demônio. E então Asta precisa lutar contra um ser extremamente poderoso que usa antimagia. Porém, tem um problema. Asta, mesmo sendo muito forte, não usa magia. E tudo que Lieb consegue usar também é relacionado à antimagia, ou seja, o poder de Lieb não afeta o Asta, já que o seu poder anula tudo que tem magia ou alguma coisa que tenha mana. Logo, a batalha dos dois não vai resultar em nada, já que Lieb vai atacar com antimagia e Asta não tem magia para ser atacada. E acontece que Lieb não é um ser vivo ruim. Ele nasceu nesse mundo. E ele foi inserido como uma coisa que deveria ser ruim, mas a natureza de Lieb é muito diferente de tudo que já existiu. Podemos dizer que ele é um ser puro. Ele é uma aberração, uma mutação entre os demônios. E por isso ele foi tão rejeitado enquanto ele estava lá. Quando é mostrado pra gente o passado de Lieb, nós vemos detalhadamente que ele nunca teve vontade de fazer mal a nenhum único humano. E graças a essa pureza de coração, sua raça demoníaca e ficar preso por tanto tempo dentro de um grimório fez com que ele desenvolvesse um poder sobrenatural. E a antimagia é extremamente eficaz. No final das contas, Asta não decide lutar, e sim conversar. Ele quer fazer um trato com o demônio. Mas é claro que Lieb sabe que ele é filho de Rishita. E ele acaba vendo Asta falando as mesmas palavras que ela. Lieb, por ter ficado tanto tempo sozinho e toda a sua vida ter sido tão maltratado, se tornou muito áspero também. Na base da força bruta, Asta consegue derrotá-lo. Mas fica claro pra gente que se Lieb tivesse realmente a intenção de vencer, ele teria vencido.
Lieb só não queria lutar. E definitivamente, ele decidiu entregar essa vitória para Asta, já que no final das contas ele acabou sendo enganado. No fundo, Lieb sabe que Asta é o seu irmão. Rishita foi verdadeiramente uma mãe para ele, assim como ela também é a mãe do Asta. E ele sabe que tem algo no Asta que ele realmente precisa ajudar e proteger. Você pode até pensar que é muita coincidência. A Rishita ter encontrado um Grimório de 5 folhas, ter colocado um demônio puro nele, o demônio ter desenvolvido antimagia e o Asta ter recebido esse mesmo Grimório. São uma série de muitas coincidências, mas esse é um mundo de magia, onde as coisas são guiadas pela mana. E é assim que as coisas acontecem. Cada um vai encontrando o seu próprio lugar. E você que veio até aqui, você acaba de encontrar o seu lugar. O seu lugar é aqui no canal, inscrito, com o sininho de notificações ativo, para você receber novos vídeos de Black Clover e outros animes. Eu vou deixar o link aí na descrição para você dar uma conferida de todos os resumos que eu tenho até o momento, como o de Naruto, One Piece, Full Metal Alchemist, Death Note, entre vários outros. E também tem resumo de séries. E fica ligado aqui no canal porque em breve vai ter muitas novidades. E deixa aí nos comentários se vocês também querem, galera, um resumo do mangá com tudo o que aconteceu depois do anime. Eu posso fazer e trazer aqui para vocês. Por enquanto, é só. E até o próximo vídeo.